Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Localcast, o seu podcast de informação, de conhecimento, de saúde, de entretenimento, de alegria e de muito movimento, porque movimento é vida. Olá, muito bom, que bom que você está aqui em mais um programa do nosso Localcast, esse programa realmente que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, que vai te trazer reflexões, vai te fazer sorrir, vai te fazer emocionar e quem sabe te fazer chorar também, porque a gente tem aqui convidados especiais que vamos falar de temáticas bacanas, temáticas de saúde, temáticas de vida, experiência de vida, e nós vamos também trazer uma pitadinha de espiritualidade, porque nós entendemos que o ser humano ele é 360, ele é integral e essa integralidade com certeza compõe a espiritualidade também. Mas antes de começar, eu gostaria já de te pedir, fazer alguns pedidos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque sempre que entrar um conteúdo relevante, você vai ser o primeiro a ser avisado desse nosso conteúdo. Eu aproveito também para você fazer um desafio aqui com você, hein? Se você assistir esse programa e gostar, você vai compartilhar com pelo menos 10 contatos seus, para a gente poder fazer o que eu tenho dito. O barulho dos bons, fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas e as pessoas saiam realmente com esse aprendizado. E agora eu quero fazer também uma curiosidade. Você que está aí nos assistindo, você vai deixar aqui no seu comentário de onde você nos assiste. Eu quero saber aonde você está, porque nós vamos mandar abraços também para as pessoas que participam aqui. Então deixa aqui o seu comentário, de onde você está, que é muito gostoso a gente saber até onde esse nosso programa está sendo atingido. E o nosso Localcast, muito bacana, ele tem alguns patrocinadores que eu gostaria de deixar aqui muito bem registrado. Um dos patrocinadores é a nossa AMEC, Multimarcas Femininas, e hoje você vai conhecer quem está por trás dessa marca AMEC, Multimarcas Femininas, que está aqui pertinho da gente, no Solar de Brasília, no Comércio Solar de Brasília, aqui em Brasília, e você pode vir aqui conhecer, e o único risco que você vai correr é de ficar mais bonita e mais elegante. Então fica aqui a dica. Queria também agradecer a Chaussure, que é a loja de sapatos, bolsas e acessórios femininos, que também fica aqui próximo do nosso comércio. Fica aqui um convite para você vir conhecer a Chaussure e tenho certeza que também vai compor, junto com a MEC, junto com a Chaussure, certamente você vai ficar muito mais elegante. Queria fazer um agradecimento especial também à Farmácia de Manipulação Biomagistral, parceira do nosso projeto e também está nos apoiando nessa jornada empreendedora, nessa jornada aqui do nosso Localcast. E um agradecimento também muito especial à Authentic Nutri, que também nos apoia, que é justamente ela trabalha com soluções completas para a saúde e beleza, e nos apoia também. Então, dá esse apoio para essas marcas que com certeza vai ser muito importante. E eu digo o seguinte, quem chega aqui ganha presente. Quem chega aqui ganha presente. Então, eu queria presentear os participantes aqui, justamente com os nossos apoiadores. E eu vou começar presenteando, esse aqui é marmelada, hein? Eu vou presentear a dona da MEC com o presente da MEC. Pronto, muito bom. Professor André Sá, está aqui um presente. Obrigado. Não, daqui opa, volta aqui, olha a falha técnica, mas faz parte. Essa aqui é da Chaussure, né? Então está aqui um presente. André Sá também, um presente para você. Como ele é mais feminino, de repente vai ter presente duplo, Simone Bastos. Muito obrigada. Agora sim, deixa eu pegar aqui do lado. Muito obrigada. Nós temos aqui também um presente aqui da AMEC, muito bom, que bacana, hein? Você vai falar dela aqui, vai falar um pouco dessa marca aqui, tá aqui. Obrigada. Não pode deixar. Professor André Sá. Opa, obrigado. Presentinho também, né? Se quiser depois abrir, mostrar. Um presente também para você. Muito obrigada. Muito bom, não para não. Temos Eu um fiquei presente curioso aqui para saber o que significa MEC. São iniciais de algumas pessoas, é isso? Sim, são. Tá vendo? Tem todo sentido. Nós temos aqui também um presentinho da Biomagistral, farmácia de manipulação, que tem tradição desde 1979. Um presente aqui para os participantes. Opa! Muito bom, tá vendo? Que beleza. Vou ficar até livre de pagar o jantar depois dessa, hein? Tanto Bom presente, demais. eu quero pode vir mais podcast? Pode vir mais podcast. Ricardo, uma coisa é uma coisa, jantar é outra coisa. Não mistura, não. E olha só, não acabou não, hein? Espero que... Nossa Senhora.
A Authentic Nutri trouxe aqui, ó, nós temos 3 produtos. O NutriShape, nós temos aqui o NutriVigor para dar uma energia boa no dia a dia. Isso é bom. E nós temos aqui NutriBlend, que tem aqui colágeno, espirulina azul, temos aqui também ácido hialurônico, então realmente um complemento muito importante, com vitaminas, com minerais, com silício, com espirulina. Então vou fazer o seguinte, começando aqui, Simone Basto, você vai escolher um desses 3. Eu já sei qual ela vai escolher. Uau. Isso, qual que você escolhe aqui, Simone Bastos? Você sabe? Sei. Eu vou escolher o Se eu do errar, colágeno. muda meu nome para Priscila Rainha do Deserto. Esse É o aqui? do colágeno, Ela vai porque escolher colágeno assim, é algo que é vida. É vida. Você me entende, né, Kaline? Kaline, Isso. NutriShape ou NutriVigor? Shape, né? O shape, né? O shape. Para você manter o seu shape melhor do que já está. Isso, Né? gente. Então, aqui, NutriShape, Endromix, Obrigada. NutriVigor, para você manter a tua energia nas aulas. Esse aqui é para você. Valeu, garoto. Ok? Obrigado. E, claro, eu gostaria de também ressaltar que o Localcast tem a produção da V7 Comunicação, que nós temos aqui, você não vê, mas tem um time da comunicação fazendo isso acontecer. Então, muito obrigado aí a parceria da V7 Comunicação. Bom demais. Muito bom. Vamos entrar agora no nosso aquecimento. Vamos entrar no aquecimento. Bora. Assim como a nossa modalidade, né, a gente precisa ter o aquecimento e vamos fazer aqui o nosso aquecimento do nosso Localcast. E eu já vou logo perguntar aqui para Simone. Né? Já Vou começa começar comigo. a conversar com você. Eu quero saber o seguinte, Simone, me fala, se apresenta um pouco mais, me fala um pouco da sua área de atuação, onde tudo começou e como foi o primeiro passo dessa jornada. Eu quero te conhecer melhor e eu tenho certeza que a nossa audiência quer te conhecer também. Vamos lá, primeiramente, Opa! Igual no Zoom, levantei a mão. Quero falar. Cadê os agachamentos que a gente ia fazer? Calma, entra o aquecimento, vai agachar antes do aquecimento, depois você do tá muito aquecimento. ansioso. Tá certo. depois Eu tô do doido pra aquecimento. agachar. em vez de dar um negócio de vigor para ele, devia dar um calmante. Eu vou verdade. trocar o Não, é que eu já pedalei 80 quilômetros hoje, aí eu já estou aquecido, não posso perder o aquecimento. Ah, tá, não. Calma, calma down. Muito bom. Então, Simone Bastos, conta aí um pouquinho, né? Como é que foi a sua trajetória? Fala um pouquinho de você, se apresenta e como é que foi um pouco da Ricardo. sua trajetória. Ah, obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Esse seu projeto é nota 1 zilhão e eu fico honrada em poder participar dele. Muito obrigada, né? Bom, minha jornada começou já tem uns 10, 12 anos, né? Eu sou formada em Direito. Isso já aconteceu há mais tempo ainda, né? Mas eu nunca fui, assim, apaixonada pelo direito, né? E entrei para o Tribunal de Justiça, onde eu trabalho. Hoje também sou servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Mas lá eu me apaixonei pela mediação de conflitos. Pela mediação e conciliação, me tornei mediadora judicial, extrajudicial, e também formei uma empresa que trabalha com consultoria e resolução de conflitos e negociação. A empresa se chama M9GC. E aí comecei a estudar esse assunto, né? Assim, o que me apaixona, o que me move mesmo é a mediação de conflitos, e dentro da mediação, é claro, a gente estuda uma série de coisas, né? Dentro desse contexto de mediação, o que eu gosto de estudar é comunicação humana, relacionamento humano, né? E aí comecei a estudar e cada vez mais fundo nesse assunto, porque eu acho que a base do relacionamento é a comunicação humana, né? Então, minha jornada está caminhando sempre por aí, está indo aí nesse sentido. Olha só, hein? Tá vendo? Muita coisa boa vem pela frente, viu? E aqui ao meu lado nós temos aqui a Kaline Almeida. Kaline Almeida, eu quero saber o seguinte, de onde veio, de onde você veio, me conta um pouquinho da sua história e qual é o seu business atualmente. Então, muito obrigada. Eu estou assim muito feliz de estar aqui com vocês, conhecendo vocês, né? Estar nessa mesa, que eu acredito que é muito importante, as mesas que nós sentamos, né? E estar nessa mesa é uma grande honra. Muito obrigada, Ricardo, pelo convite. Então, eu sou a Kaline Almeida Prates Melo dos Santos. Eu sou mineira. Minha primeira característica é que eu sou filha de Deus. E 12ª filha de Clemência e Olídio. E vim de uma família a qual eu aprendi dentro da minha casa que o trabalho transforma, que a dignidade, a verdade transforma vidas, né?
Eu sempre digo que não existe pobreza que resista ao trabalho. E eu comecei a trabalhar muito nova. Aos 12 anos de idade, eu comecei a vender. Vender ovo na feira, laranja, queijo e revista, E eu sempre quis trabalhar. E eu digo assim, não porque eu vim de uma família pobre, eu vim de uma família classe média, mas eu nunca quis a zona de conforto, porque é um lugar muito perigoso, né? A gente sabe disso. E aí, quando eu vim para Brasília com 15 anos, eu tive muitos desafios, né? Eu sou a caçula, eu tinha uma estrutura, mas eu nunca quis olhar para trás. Eu sempre acreditei que o caminho era para frente e comecei a trabalhar, a estudar. Com 15 anos ainda estava ali no 2º grau, né? Comecei a vender o que eu podia fazer para ganhar dinheiro, para crescer. Eu comecei a vender bombom na escola. Eu vendia 200 bombons por dia. Eu estudava, produzia, vendia. E aí conheci meu marido aos 17, foi onde eu comecei a entrar na área da beleza, que a família dele trabalhava com isso. Comecei a trabalhar na área da beleza aos 17 anos, me casei aos 20, então eu sou casada há 21 anos, tenho 2 filhos lindos, o Edson e a Melissa, de 13 e de 11 anos, e sou empreendedora. Meu primeiro negócio que eu abri foi um salão de beleza, que hoje tem 10 anos, e agora, há 2 anos, nós abrimos a Mac Store, que foi um sonho, sempre foi um sonho. Eu acredito muito que as nossas palavras têm poder, porque eu sempre liberava isso. Um dia eu vou ter uma loja de roupa. E esse dia aconteceu, e nós hoje temos, né, 2 empresas, e eu tenho como formação acadêmica, eu sou psicóloga por formação, eu sou pastora por devoção. Então, eu falo que a Kaline Almeida é uma junção de muitas coisas, né? E eu sou uma pessoa muito feliz no que eu faço, eu acredito muito no sucesso individual, né? Que cada pessoa tem o seu sucesso. Sucesso não é algo, um lugar. Sucesso é uma felicidade, é uma plenitude. Então, essa sou eu. Então, é muito bom estar aqui com vocês, é um grande prazer. E esse podcast também, né? É um sonho realizado, né? Porque eu sou assisto muito, ouço muito e gosto. Então, estar aqui é uma experiência muito agradável. Muito obrigada, Ricardo. Um prazer estarmos aqui juntos, né? E quanta Kaline numa só. Que bacana. Ainda vamos conhecer um pouco mais ao longo desse bate-papo. E agora aqui do meu lado tem o professor André Sá. Antes de eu passar a palavra para ele, eu digo, né? O professor André Sá, no primeiro momento, para mim, ele foi um colega de profissão. Depois ele se tornou o meu mestre. Foi onde eu aprendi muitas coisas que eu sei, praticamente tudo na área da educação física. Foi olhando e modelando o que ele fazia. E depois de mestre ele se tornou um amigo pessoal. E na última instância se tornou padrinho meu de casamento. Então é uma jornada, uma construção de um relacionamento que veio, já tem quase 30 anos. Então é uma alegria imensa estar aqui nesse início dessa jornada, desse programa, trazer você para cá. E aí eu queria saber de você, André. Você consegue, em 5 minutos, se é que é possível, contar um pouquinho da sua trajetória de filho de seu Geraldo e de dona Hortência ao profissional referência na educação física que você é, com mais de 35 anos de profissão? Bom, primeiramente, né, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande porque aqui nessa mesa, conhecendo a Kaline agora, mas aqui nessa mesa eu tenho 2 pessoas que são muito importantes na minha vida, né? Que é o Ricardo, como ele bem disse, primeiramente foi colega, depois amigo, depois afilhado de casamento, e o Ricardo ele não falou no início, mas a Simone é minha esposa, então é uma pessoa muito importante na minha vida. Muita alegria poder estar aqui com vocês. Mas brevemente, falando sobre a minha trajetória, Ricardo foi bondoso, ele falou 35 anos, esse ano eu faço 37 anos de carreira. E nesses 37 anos, eu comecei, a primeira academia que eu trabalhei foi uma academia lá em Sobradinho, ficava no Alvimar Hotel, academia de uma prima minha, Sueli, professora de Educação Física, casada com Demétrio, também professor de Educação Física. Sobradinho, Distrito Federal. Sobradinho, Distrito Federal, isso, é uma chamada cidade satélite, aqui ao plano piloto. E eles me deram a oportunidade de eu começar a trabalhar. E lá foi quando tudo começou na minha carreira. E gradativamente eu fui galgando novos passos, degraus mais altos na profissão, e hoje eu trabalho na Academia Unique, que é talvez a melhor academia em termos de estrutura, processos
que existe hoje no Brasil. Eu posso dizer isso porque eu estou lá já está fazendo 6 anos. E é com muito orgulho que nesses 37 anos eu consegui impactar tantas vidas, não só as vidas dos alunos, como também profissionais que já passaram nas nossas salas, nos cursos que já ministramos juntos, eu e o Ricardo, por exemplo. E o Ricardo aqui é um exemplo vivo do quanto o dom que Deus me deu, que eu acredito que tudo isso é dom de Deus, e os dons que Deus nos dá, nós devemos utilizá-los, senão Deus os retira de nós. E graças a Ele, eu consigo colocar em prática esse dom que Ele me deu, que é conseguir, por meio do meu trabalho, impactar tão positivamente a vida das pessoas. Há 37 anos já. Maravilha, maravilha. E com energia de iniciante. Isso aqui é muito bacana, né? A gente tem que ter sempre, nunca perder essa energia de iniciante. Que bom, hein? Já viu que o bate-papo vai ser bom? Agora nós vamos entrar no que nós chamamos aqui. Fizemos o aquecimento e nós vamos entrar no desafio do agachamento profundo. É onde o papo vai começar a ficar mais denso, mas antes de fazer o agachamento profundo é o seguinte, as pessoas vêm aqui e recebem presente, mas também tem que pagar. E nós vamos pagar 10. Todo mundo que chega aqui vai ter que pagar 10 agachamentos, porque a gente acredita que movimento é vida. Por essa eles não esperavam. Aí, André, chegou a hora. Pronto. Só o seguinte. André já pedalou 150 km hoje. Nós vamos tirar o fone, por isso eu pedi que vocês tirem o fone. E nós vamos pagar 10 aqui, todo mundo. Tem que pagar 10. Vamos lá. 3, 2, 1. Então vamos lá. É só levantar aqui, ó, e vai. Subiu e senta. 10. Bora. E 9. 10. Isso. 8. Ele faz assim nas aulas. Você também, que eu sei. 10. O CD arranhou. 9 agora. Boa. 9 agora. Até 3 horas da tarde a gente agacha. 9. Só mais uma. 2. Ok. Bom demais. Tá pago 10. É isso aí. Ó, até suei. Muito bom. Uma brincadeira para a gente incentivar, porque talvez você esteja aí assistindo numa condição sedentária, precisando de um pouco mais de movimento, e eu sempre falo para as pessoas, nunca duvide do pouco sendo feito constantemente. A constância é que vai fazer você chegar lá. Uma vez eu lancei um desafio na internet, talvez você possa querer fazer esse desafio também. Se você fizer 100 agachamentos todos os dias, durante 30 dias, você vai ver o impacto que isso vai causar. Daqui a pouco você vai querer um pouquinho mais, e esse pouquinho mais vai fazer com que você construa a sua melhor versão saudável. Muito bom, então vamos lá. Simone, eu queria saber de você. Qual é a técnica? Você falou que trabalha na mediação de conflito, né, no Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, com certeza vivenciou e vivencia no seu dia a dia vários milagres, né, por meio da intermediação, né, umas melhores, outras piores, Sim. Mas eu tenho certeza que você tem muitos relatos a dizer e eu quero saber qual é a técnica que você utiliza para a dissolução dos conflitos e por que ela é tão eficaz? Vamos lá, Ricardo. Eu vou te falar o seguinte, na mediação de conflitos, aliás, não só na mediação, na negociação e na resolução de conflitos, mesmo que seja direta entre as pessoas, a base, o pilar, ele tem que ser calcado em 2 fatores, comunicação e relacionamento. Né? E os dois estão muito ligados, né? Um impacta o outro diretamente. Então, eu acho que, assim, se você me perguntar qual o foco, comunicação e relacionamento. Enquanto comunicação e relacionamento não estiverem funcionando bem, enquanto não houver um mínimo de comunicação produtiva, enquanto as pessoas não conseguirem se ouvir, não conseguirem falar sem se interromper, não conseguirem identificar os interesses umas das outras, e para isso é preciso escutar, né? Não conseguirem se falar, se olhar, se comunicar bem, não vai andar, trava. Né? Então, a base está ali. Então, se falar assim, numa mediação, quanto tempo você investe trabalhando em comunicação? 100% tempo, 100%. Mas, no início, isso é fundamental. Então, existem várias técnicas dentro que a gente utiliza na mediação. Eu podia ficar aqui a manhã inteira falando sobre técnicas, né? Mas isso não importa, porque as pessoas, se elas se focarem, pelo menos em deixa eu tentar ouvir bem o outro, pelo menos um pouco. Deixa eu tentar usar uma linguagem mais produtiva com o outro. Tirar o julgamento, o ataque, o ressentimento, porque a emoção impacta muito, né? A emoção é algo que
atrapalha muito a comunicação. Então, enquanto as pessoas não conseguirem baixar a temperatura emocional e investir mais em se comunicar melhor, e isso pode ser feito de maneira simples, né? É parar e escutar, perguntar para o outro: o que você pretende com isso, o que você quer com isso, quais são os seus interesses, o que você objetiva como resultado. A coisa não vai andar. Então, qualquer um pode negociar, qualquer um pode resolver um conflito. Conflitos maiores, você pode buscar a ajuda de um mediador, mas o mediador vai fazer isso. O mediador está ali, ele não vai resolver o conflito, ele não vai dar uma solução para você. Ele tem que ser imparcial, ele tem que ser neutro. O que ele vai fazer é ajudar na comunicação e no relacionamento. Enquanto isso não resolver, fica difícil, né? Então, técnicas, cada um pode inventar a sua. O que eu posso fazer para me comunicar melhor com o Ricardo? A gente não está muito bem. O que eu posso fazer? Né? Imagine, crie, pense, né? Não existe uma solução única para isso. E invista nisso, invista em melhorar a sua comunicação. Isso vai funcionar sempre? Vai funcionar sempre. Funciona muito. É claro que existem conflitos mais complexos, existem conflitos mais simples, mas melhorando a comunicação, você consegue dar um primeiro passo. E aí é como você falou, né? Do primeiro passo vem o segundo, do segundo vem o terceiro. E aí a coisa vai melhorando. E as pessoas, elas vão se conscientizando de que tá legal isso, tá melhor do que era, né? Então, eu vou continuar investindo nessa comunicação, eu vou continuar me relacionando dessa forma nova, diferente, porque assim está funcionando melhor para mim, para o outro e para quem está ao redor. Maravilha. Aprendizado em comunicação e relacionamento. Comunicação e relacionamento, é o pilar. O pilar. Excelente, foi bom, só que confirmou aquilo que eu sempre acreditei, uma conversa, uma boa conversa, né? É tão bom, excelente. Você quer ver uma dica? Eu vou dar uma dica. Claro, uma dica de linguagem. Quando a gente está em conflito, a gente tende muito a acusar e a julgar o outro, né? Você se atrasou, você é o responsável pelo filho ser assim, você. Tenta estabelecer uma conversa sem usar a palavra você. Corta do seu vocabulário. Escreve na mão assim, não usar você. Põe um post-it assim na mesa, não usar você. Isso já reduz muito as chances de um ataque que gera uma necessidade de contra-ataque, né? Uhum. Então, corta o você. Você já vai ver que já vai dar diferença. Muito bom. Uma vez eu aprendi uma técnica que eu achei muito bacana e eu utilizo isso, que é a chamada conversa de valor. E eu achei muito interessante. A conversa de valor, se você pegar cada início ali, né, o V, você precisa ser verdadeiro, você precisa falar dos seus sentimentos, né? De falar, poxa, como é que eu me senti em relação a isso? O A, você precisa ser assertivo, não precisa dar volta, não, vai direto àquele ponto. O L, você precisa ser literal. Então, duas palavras também que eu aprendi nunca usar, é o sempre e o nunca. Você sempre fez isso, você nunca faz aquilo. A gente não pode, a gente tem que evitar. Então, se de repente você falar, sabe ontem, 11 horas da manhã, quando você me disse aquilo, sabe como é que eu me senti? Né? E essa conversa também tem que ser de oportuna. Né? Temos que ser oportunos no momento da comunicação. E a gente fecha com o R, que é o relevante. A pessoa que ouve a comunicação, ela tem que refletir acerca de uma mudança positiva, e quem fala também, né? Então, são técnicas, como você falou, né? Técnicas tem diversas. O que a gente não pode é fazer as coisas de qualquer jeito, né? E aí, Kaline, eu venho te fazer uma pergunta aqui que eu quero saber de você. Claro. Você acredita que, de fato, uma mulher bem arrumada, com autoestima elevada, é capaz de interagir melhor no ambiente e, consequentemente, levar mais leveza, harmonia e, principalmente, a palavra que eu gosto muito, conexão? Demais. Eu acredito muito nisso. Não só acredita, como vive, né? Obrigada. Eu acredito muito, assim, eu falo, né, as experiências que nós temos diariamente por estar aí nesse segmento de beleza, de moda, e também pelo que os estudos dizem, né, que nos 3 primeiros segundos é o momento que você faz ali, o seu cérebro faz uma leitura inconsciente daquela pessoa. Então, às vezes, a gente tem muito conhecimento, né? muito conhecimento técnico, e não se preocupa com a imagem, com aquilo que a minha imagem vai transmitir.
Então, é algo que eu acredito que hoje, sabe, as pessoas já estão mais antenadas para isso. Mas ainda podemos melhorar mais, digamos assim. E eu tive uma experiência muito legal, porque chegou até mim uma cliente, eu trabalho com uma parceria com uma consultoria de moda também, e ela trouxe para mim uma cliente, porque essa cliente ela tinha uma função alta em um órgão público, e ela estava tendo muita dificuldade de aceitação, porque ela era uma mulher jovem, muito bonita, só que ela não conseguia transmitir autoridade. As pessoas olhavam para ela e não achavam que ela tinha autoridade para estar naquela função. Então, isso estava trazendo para ela, até ela mesma estava começando a não acreditar que ela era capaz. E aí a gente fez junto um trabalho ali de imagem, de estilo, o que ela deveria usar, as cores que ela deveria usar, né? Porque a gente sabe que a cor também fala, né? A cor que a gente usa transmite muita informação. Aí fizemos ali também corte, cor de cabelo, tudo isso influencia muito. Ela se transformou em outra pessoa. Quando nós pegamos a foto dela antes e a depois, era outra pessoa. E assim, não é aquela questão de beleza, padrão de beleza que a sociedade diz que tem que ter, né? Porque às vezes a pessoa acha que a beleza abre as portas. Às vezes ela até atrapalha. Quando é demais, né? Quando é demais. E essa era uma jovem muito bonita. E ela, assim, dentro do padrão, né, que a gente fala, beleza é muito particular também, né? Mas dentro do padrão da sociedade, era uma sulista alta, loura, magra, olho azul. Sabe aquela coisa que eu falo assim, não precisa de estudo, precisa ser tanto, que eu vou chegar lá em cima, vou ter um papo direto com Deus, como assim? Deus me livre, mas quem me dera. Deus me livre, mas quem me dera. E aí ela já ficava se escondendo. Até a postura corporal dela já era de eu preciso me esconder, eu preciso me esconder. As pessoas olham para mim, acham que eu estou aqui porque eu fiz algo para estar aqui, porque eu não tenho capacidade. Então, foi assim lindo de ver o resultado. E ela, no dia assim da mudança, ela já se empoderou. A postura mudou, ela olhou para ela e falou, é isso. Então, eu acredito que é, sim, muito importante, né? É muito importante você se preocupar com a sua imagem. Nessa questão do trabalho, traz, sim, muita autoridade. Eu participo de muitos cursos, essas coisas, né? Então, assim, como eu trabalho com isso, a gente, querendo ou não, a gente tem esse olhar, né? Claro, vocês que trabalham com educação física, já olha e fala, poderia ser melhor. Então, muitas pessoas de um conhecimento extremo, capaz, sobem ali na plataforma, eu falo, nossa, se tivesse assim, seria redondo, né? Então, eu acredito sim, ser muito importante, a gente precisa ter este cuidado, esta preocupação e buscar ajuda para profissionais, né, gente? Tem muito profissional bom no mercado, então vai aumentar muito a sua segurança em desenvolver seu trabalho, você vai estar muito mais seguro, então faz sim muito sentido para mim, Ricardo. Que bacana. E isso você fala, eu me reporto aqui a minha lembrança, e que eu sempre tive esse critério. Eu me recordo uma vez, lá no início da minha carreira, quando eu cheguei numa academia de alto padrão e eu cheguei de manhã para dar uma alongada, na hora que eu parei na frente do espelho, assim que eu aluguei e que eu me dei um em cima e embaixo, eu estava usando uma camisa regata marrom, uma bermuda de lycra verde. Ai, meu Deus. Eu estava torcendo para ser verde. Tinha uma época que tinha moda até de calça boca de sino, né? Mas eu fiz algo inovador. Eu usava uma meia boca de sino que ela estava relaxada e um tênis sujo. Isso foi, eu já apanhei, eu já fui. E o André vai falar um pouquinho dessa história. Quando eu olhei de cima e embaixo, falei, nossa, hoje eu caprichei. Mas só que caprichei do contrário. Quanto mais eu tentava me esconder, mais espelho eu via na minha frente, mais incomodado eu ficava. Então ali eu falei, não pode. Você está numa academia de alto padrão. Conta um pouquinho depois dessa história aí, André. Mas depois eu vou puxar um gancho do seguinte. Essa relação, falamos de conflito, qual é essa relação entre sedentarismo e, de repente, conflitos familiares? Como um potencializa o outro? E se você tem algum relato de alguma aluna sua, não precisa citar o nome, mas que melhorou a relação familiar por meio de uma
prática de movimento? Conta um pouquinho lá do Ricardo, lá de trás, e essa pergunta. Lá do Ricardo, lá de trás, é para contar mesmo? É para contar. Sem dó nem piedade? Sem dó nem piedade, vai. Gente, era horrível. Era horrível. Hoje é outro homem, outro garoto. Mas, resumindo bem, Ricardo ele aprendeu muito com o tempo, foi lapidando, Tive o mestre. foi aprendendo, mas no início realmente era isso. Ele botava uma blusa, não fazia lé com cré, o que ele escolhia para poder trabalhar. Mas hoje não, hoje você vê nas redes sociais Ricardo se apresentando, a última que ele está fazendo agora, processo pedagógico de um bloquinho de step. Eu olho lá para o Ricardo e falo assim, nossa, meu Deus, quanta evolução, quanto progresso. Mas é isso, né? O ser humano é um produto eternamente em acabamento, né? A gente nunca está pronto, mas tem que estar atento aos detalhes para a gente poder melhorar, né? E Ricardo, ele esteve atento a todos esses detalhes e hoje como ele falou a meu respeito, eu posso falar dele também, é um profissional referência não só em Brasília, mas no Brasil todo. Mas voltando à sua pergunta com relação a como que o exercício pode impactar na vida da mulher, primeiramente, antes de impactar o ambiente no qual ela convive, vai impactar nela mesma, de forma que, para todo o ambiente que ela for navegar, ela vai conseguir fazer com que este ambiente, se ela for sedentária, seja um ambiente menos positivo, menos alegre, menos otimista, e se ela for uma pessoa que se movimenta regularmente, faz exercício físico regularmente, ela vai conseguir fazer justamente o oposto nesses ambientes nos quais ela circula. Ela vai trazer alegria, ela vai trazer otimismo, ela vai trazer boas palavras, enfim, tudo que constrói está caminhando junto com quem se exercita. E você perguntou sobre pessoas que eu poderia trazer de exemplos que o exercício físico impactou positivamente. No nosso trabalho, a gente lida com pessoas e essas pessoas têm os mais variados tipos de demandas e especialmente problemas. E eu trouxe aqui para vocês, para nós, exemplos muito fortes mesmo, de como que o exercício físico, mais do que deixa a mulher mais leve, mais alegre, mais feliz, ele, acima de tudo, ele faz com que a mulher sobreviva a uma situação extremamente dificultosa. Eu vou pedir licença para abrir aqui o meu WhatsApp, porque eu pedi exemplos lá na academia. Eu tenho alunas que passaram por situações de câncer, situações bem pesadas e situações mais simples também, as quais eu vou relacioná-las agora para vocês. Eu vou trazer, elas falaram que eu poderia dizer o nome delas, vou trazer aqui o caso da Érica Camargo. Ela disse assim para mim: todos os dias você vai malhar com dor muscular, mas supera e vai. Vai malhar com cansaço mental do dia a dia, supera e vai. Isso durante anos. O exercício físico lhe prepara para a superação. Então, um câncer também será um processo de superação que você já está adestrada a sempre se superar. E ela diz mais. Ela fala assim: como o exercício físico afeta a minha vida? Acordar cedo para praticar atividade física, exercício físico, todos os dias é um grande desafio que já faz parte da minha rotina de vida. No trabalho, me sinto mais disposta. Para treinar o dia, tenho mais disposição. Pessoalmente, minha idade física não condiz com minha idade biológica. Tenho um gás sem fim. Na saúde, sim, o exercício físico tem maior impacto. Apesar dos meus marcadores sanguíneos serem 100% normais, fui acometida de um câncer de intestino raro e genético, um GIST, que estava do lado de fora do intestino. Fiz uma cirurgia. Ao sair dela, se não fosse o exercício físico, não teria me recuperado tão rápido. Quando voltei para as aulas de ginástica, fazia tudo com muita dificuldade, mas isso não durou uma semana e rapidamente recuperei e hoje estou viva para contar. Mais um caso muito legal, esse não é de câncer, é o caso de uma aluna com um caso de osteopenia, que é a diminuição da massa óssea. Ela diz assim: com a chegada da menopausa e de seus muitos sintomas, precisei fazer uma série de exames para iniciar a terapia de reposição hormonal. Dentre as muitas alterações nos resultados dos exames, na densitometria óssea recebi o diagnóstico de osteopenia na coluna vertebral e fêmur.
o maior osso do corpo humano, esse que fica na sua coxa. A médica afirmou que o meu sedentarismo e o sobrepeso agravavam a situação e que eu precisaria fazer exercício físico, principalmente musculação. Na hora, fiquei revoltada em ser chamada de sedentária. Quando refleti melhor, percebi que eu estava fazendo pouquíssimo exercício físico, negligenciando a minha própria vida. Alguns dias depois, encontrei um amigo professor, André Sá, este que vos fala. A partir daí, recuperei a disciplina e o prazer pelo exercício físico. Um ano depois, ao refazer os exames, tinha conseguido recuperar 40% da perda óssea. Hoje, 3 anos após, já recuperei 90% da massa óssea, estou no nível considerado normal, emagreci 9 quilos e não sinto mais dores. Mais um caso de câncer. O exercício físico praticado com regularidade, essa é a Yara, já me resgatou de inúmeras situações difíceis, fisicamente e emocionalmente. A mais recente foi o meu diagnóstico de câncer de mama, descoberto em estágio inicial e já em tratamento. A forma como enfrentei o diagnóstico e as etapas da cirurgia e o tratamento foi muito mais suave, leve por causa do meu bem-estar e da minha saúde conquistada pelos bons hábitos. Fiz a cirurgia que é 98% da cura. Em 15 dias tive alta e no dia seguinte, feliz da vida, estava de volta à academia me exercitando com todo cuidado, evidentemente. Essa recuperação tão rara, nas palavras do meu médico, é resultado da saúde geral do meu organismo e da minha mente decorrentes de hábitos saudáveis, desde controle de sono, controle de estresse, exercício físico e boa alimentação. E gosto de ressaltar que todos esses bons hábitos foram determinantes para a minha recuperação. Mais uma aqui, a Suzana Estevão, mais um caso de câncer que, por meio do exercício físico, conseguiu debelar todas as dificuldades que a quimioterapia traz. Não vou ler todo o depoimento para não tomar muito tempo. Mais uma aqui, esse caso aqui é bem legal, deixa eu contar para vocês. A Adriana Baltar mal sabia que eu, quando comecei a fazer meus exercícios na adolescência, mais ou menos com 15 anos, eu estava fazendo uma poupança para aproveitar aos 42 anos. Aos 42 anos, sofri 2 AVCs. Perdi os movimentos do meu lado direito e precisei aprender a caminhar, falar e engolir. Foi extremamente importante eu ter essa poupança de memória muscular, porque foi essa memória que me ajudou muito na recuperação com a fisioterapia, para eu recuperar meus movimentos. Então, o exercício físico, para mim, tem esses 2 momentos importantes, antes do AVC e depois do AVC. Enfim, tenho mais os casos aqui, mas não vou contar não, senão não vou botar o tempo todo do podcast com isso. Mas para vocês verem como que o exercício físico, os bons hábitos impactam primeiramente na mulher, estamos falando especificamente da mulher, como eles impactam positivamente sobre todos os aspectos, desde uma bela noite de sono, porque você está mais cansada, porque você se movimentou, gastou energia, vai dormir melhor, até como você vai se relacionar com as pessoas mais próximas dentro da sua casa e até com aquelas pessoas com as quais você se relaciona de forma mais superficial. Maravilha. Forte isso, hein? elas, Palmas para elas. Bom demais. Essas eu conheço, são guerreiras. E eu te pergunto agora para você que está nos assistindo, talvez você esteja emocionada com esses relatos, e eu sempre gosto de fazer essa pergunta. O que está por trás, de repente, do seu desejo de ser mais ativa, de estar mais magra? Talvez você esteja passando horas assistindo a Netflix, não porque gosta de maratona série, mas talvez você não tenha energia para você realmente brincar com seus filhos e passar momentos familiares que são importantes. Talvez você esteja com um humor muito irritado, talvez você seja uma mulher que queira produzir mais e você tem percebido que a tua falta de energia tem impactado no seu dia a dia, no seu trabalho. Um pouquinho de movimento vai te desinflamar e vai fazer isso. Talvez você, começando agora, você vai voltar aqui nesse comentário e vai dizer o seu relato. E eu queria também fazer um desafio. Até agora, o que foi mais importante dentro desse bate-papo? Deixa aqui nos seus comentários, deixa também a sua pergunta, caso você queira. Nós vamos ler e vamos responder também, porque realmente é muito forte o que o André trouxe e o que a gente vivencia no nosso dia a dia. E aí, Simone, eu queria te dar, as pessoas ali que estão nos assistindo, elas gostam de dicas práticas, né? Porque eu acho que é bom a gente colocar alguma coisa, alguma vivência prática, né? E eu quero te perguntar, quais dicas
você pode dar para uma pessoa, de repente, estabelecer uma melhor conexão, de uma maneira rápida, despertando uma boa atenção e uma boa conexão com o outro? Pergunta top. E tem várias dicas para dar sobre isso, né? Eu vou dar algumas aqui que eu considero que são as mais rápidas. É a questão dos 3 segundos, né? Você faz o diagnóstico e você tem que conectar, né? As pessoas falam muito assim, André já ouviu falar isso 1 milhão de vezes, né? Bateu o santo. Né? Eu falo, não, gente, deixa os santos de lado, porque eles estão muito ocupados com outras coisas, não tem nada a ver com o santo, é conexão. E o que faz, então, gerar essa conexão de uma maneira rápida? A gente não precisa de horas. É como a Kaline falou, segundos são suficientes para a gente conseguir estabelecer uma boa conexão. Então, a dica número 1 é contato visual. Mantenha o contato visual. O contato visual, ele estimula tanto a atenção, porque você está demonstrando a sua atenção, a positividade, porque por meio do olhar você consegue acolher o outro, positividade no sentido de acolhimento, respeito pelo outro, né? Então, você consegue manter essa positividade e ela estimula também a coordenação, a fluidez de uma conversa, por exemplo. Então, quando você está olhando para o outro está te olhando e você... A Kaline está fazendo isso agora, você também. Está todo mundo fazendo aqui assim, para mim, enquanto eu falo. Isso dá uma sensação boa de que, ele está prestando atenção em mim. E tá, né? Então, o contato visual estimula um tanto de coisas que auxilia muito nessa conexão inicial. E a dica da dica, eu testei isso no outro dia, eu li isso em algum livro, eu não me lembro qual, e eu falei, eu vou testar. O autor do livro, ele falava assim, quando você estabelecer contato visual com alguém pela primeira vez, aquele momento você vai cumprimentar, né? E aí, tudo bem? Ou vai dar os 2 beijinhos? Olha no olho daquela pessoa, olha e mentalmente você fala, ela tem os olhos castanho escuros. Percebeu que é diferente o contato? Né? Então, eu olho para o Ricardo, ele tem os olhos castanhos. Mentalmente. Isso gera o olhar para dentro do olho do outro, a ponto de identificar a cor do olho dele, já é um contato mais profundo. Experimentem isso e depois me digam se não dá uma diferença. Né? As pessoas sentem essa diferença. Né? Outra dica prática, e que dá um resultado fenomenal. Não existe pergunta besta. Não. Quando você olha no olho, você vai mentalizar ou você pode verbalizar isso para a pessoa que você está interagindo? Você pode mentalizar, se você quiser falar, nossa, você tem os olhos castanho escuros, que bonitos. Muito bem. Melhor ainda mais, né? Fica melhor, né? Então, se você se sentir à vontade para fazer isso, pode fazer. Né? Com naturalidade, com espontaneidade e sempre com muita sinceridade. Isso é outro fator. Sempre seja sincero em todas as suas atitudes, porque as pessoas percebem. As pessoas notam quando você não está sendo autêntico. Uma postura também respeitosa, né? Às vezes, hoje em dia, a gente tem tanto receio dessa coisa do assédio. Uma postura respeitosa, um elogio, né? Sincero, acho que cabe, né? Cabe. Elogio, né? O elogio está dentro da segunda dica aqui que eu ia dar. Estabelecer conversas informais, bater papo. É bater papo. Você vai entrar numa reunião séria, que vai tratar de um assunto sério, não sei o quê, reserva 2, 3, não precisa ser meia hora, 2, 3 minutinhos ali do início, põe aqui, olha, umas castanhas, põe um cafezinho, né? E conversa, só bater papo. E aí, como é que foi o seu final de semana? Pedalou muito, André? Quantos quilômetros foram, né? E aí, como é que tá a loja? Tá tudo bem, Kaline? E aí, Ricardo, e lá no estúdio? E os meninos, como é que estão? Né? Tão grandes, né? Então, você começa... Então, assim, esse bate-papo, gente... Pesquisas, tudo isso está em pesquisa, né? Não estou falando aqui da boca para fora, tudo isso foi pesquisado e tem resultado, inclusive, assim, numa negociação, os impactos financeiros de todas essas dicas que eu estou dando aqui. Você vê a profundidade da coisa, né? Então, esse bate-papo, ele cria afiliações, cria afinidades. Então, é o momento que eu estou conversando com a Kaline e descubro que ela gosta da mesma cor do esmalte que eu gosto. Isso já nos põe no mesmo grupo. É só minha amiga, minha best, mas é por aí. Né? Então, vocês
Testem isso também. Os desafios aqui hoje vão ser muitos. Tem o do agachamento, pagar 10, mas vai testar tudo isso também. Então, já tem o desafio de olhar dentro do olho, identificar a cor, e já tem o desafio também de fazer um bate-papo na rua, na farmácia, no mercado, né? André sabe que eu faço isso muito no mercado, com as caixas de supermercado, eu gosto de conversar. E como muda quando surge um elogio, quando surge um comentário, quando a gente se identifica. Então, façam isso para vocês perceberem como a conexão muda. E a outra dica está mais relacionada ao cuidado que a gente tem que ter com o nosso não verbal. O nosso não verbal impacta não só a gente, você falou da sua, né, cliente, que ela já estava, não verbalmente, ela já estava, estou me escondendo, né? Mas isso impacta o emocional. Então, o nosso não verbal não impacta apenas o outro, impacta nós mesmos. Então, o não verbal, um não verbal que reflita o que eu quero com o outro é fundamental. Então, se eu quero ter uma boa conexão com o outro, eu tenho que ter um não verbal de uma boa conexão. Então, eu vou sorrir nos momentos propícios, é claro, eu vou manter os meus braços abertos, eu vou demonstrar receptividade, acolhimento. Inconscientemente, isso chama mimetismo, também é comprovado, pesquisado. Inconscientemente, o outro começa a te imitar. Ele, se ele estava resistente, ele vai começar também a adotar a mesma postura. A gente vê isso claramente, as posturas, de repente está todo mundo aqui sentado na mesma posição, relaxado assim, com as costas aqui, né? Ou então apoiando assim a mão sobre a mesa, porque esse mimetismo ele é automático, ele é inconsciente. Então, se você quer que o outro te acolha, demonstre isso e tenha certeza de que ele vai te imitar lá na frente. Então, são 3 diquinhas assim, super básicas, teria outras aqui para a gente conversar, mas essas 3 já ajudam assim 50%? Sei lá, mais, até mais, viu? Até mais. Então, aqui, ó, contato visual, olha no olho, perceba a cor do olho, elogie, observe ou mentalmente, ou se você, numa postura muito respeitosa, comente sobre a cor do olho. Estabeleça conversas informais para ir fazendo aquela quebrada de gelo. Bater papo. E preocupe-se com o seu não verbal. Gostei, hein? Gostei, muito bom. E aí, bom, né? E aí agora, Kaline, eu quero saber de você. Eu quero saber o seguinte, me conta, o que você faz? Porque a Kaline, eu tô aqui do lado, a gente é vizinho, e eu só vejo a Kaline andando para um lado para o outro, no salto e na elegância. E eu quero saber o que você faz no dia a dia para você lidar bem com 2 empresas, conflitos que temos com funcionários, né? Normalmente se tem, né? Lidar com a família, ter uma disciplina física, mantendo aí a simpatia que percebemos que você transborda no seu dia a dia. Me conta aí, dá o segredo. Então, na verdade, não é nem segredo, né? Eu falo que a gente vai aprendendo ao longo do tempo o que nos faz bem. E a primeira coisa que para mim é o essencial é o meu segredo, no caso, é a minha conexão com Deus. Então, para mim, amanhã, você acordar, você tem que se conectar com Ele, porque quando você se conecta com Ele, você se conecta consigo mesma, né? Então, é a primeira coisa. Eu falo, tudo é treinável, né? Então, mesmo no dia que você acorda mal, você fala, eu vou treinar meu cérebro porque eu vou usar as ferramentas que eu tenho. Nós mulheres, então, né, a gente tem os hormônios diferentes, então tem dias que a gente acorda, né, gente? Eu falo, nem todo dia eu tô animada, nem todo dia, mas eu me treino para estar. Então, hoje eu não estou tão bem, porque meus hormônios não estão tão bem, então eu vou colocar uma música, eu vou começar a agradecer, eu vou olhar com os olhos bons e começa a mudar. Atividade física, né? Corri quase 40 minutos na esteira um dia desse, porque eu falei, eu preciso me centrar, me conectar comigo. Então, você tem que ter ali as suas estratégias, sim. E com a empresa é muito isso, Ricardo. Eu acredito demais nisso que a Simone falou, acolhimento. Eu trabalho em 2 segmentos que são muito desafiadores, né? O salão de beleza, você depende de mão de obra, você depende ali diretamente de pessoas. Então, todas as vezes que eu tenho conflitos, né, que é comum, né, em uma empresa a minha empresa tem quase 30 pessoas, não é tão grande, mas também são, né, pessoas. Eu sento para conversar, olho no olho, escuto, e eu falo, a conversa é libertadora. Nunca teve uma situação a qual eu conversasse e eu falo os 2,
né? Porque quando você chama, às vezes, você como líder ali, você também, né? E foi algo um resultado extraordinário, e é exatamente o acolhimento. Eu acredito muito nisso. Todo mundo tem uma história, né? Sempre existem os dois lados. Então, a gente precisa ouvir, existe uma cultura. Então, quando você para ouvir, as pessoas se sentem acolhidas, elas melhoram automaticamente. Quando a Simone ia falando, né, eu nem tinha essa junção tão técnica. E eu falei, é isso, eu faço isso. Eu olho nos olhos, eu aprendi a elogiar, e eu percebo que os meus colaboradores, quando eu elogio, nossa, seu cabelo está lindo, nossa, tá... É tão bom ouvir um elogio, né, gente? A gente tem o hábito de sempre criticar, infelizmente. Até tem situações, às vezes, que a gente já chegou a chamar gerente de restaurante. Ele já veio assim, o que aconteceu? Não, a gente quer elogiar. Aí ficam surpresas. As pessoas assustam. Por quê? Porque as pessoas só chamam para reclamar. Então, a gente precisa trabalhar isso, o hábito do elogio, né? Não é mais do que a obrigação dela, a gente tem que elogiar. Então, eu acho que o acolhimento é algo que funciona muito nas nossas empresas. A nossa empresa tem 10 anos, o estúdio, e eu tenho profissionais ali dentro que estão comigo desde o início. E pessoas que não acreditavam nelas mesmas. Teve situação de uma profissional que ela chegou e falou, Kaline, eu estou com medo, porque eu ganhava certo meus R$900 por mês, né? Estou falando assim, é um valor que hoje, infelizmente, não dá para muita coisa, né? É menos do que o salário mínimo. E eu falei, você vai conseguir. Claro que você vai conseguir. Isso não vai ser nada. Sério, eu falei, você vai. E hoje essa pessoa já comprou apartamento, hoje essa pessoa já viajou, hoje ela pagou a faculdade do filho. Então, mas foi por quê? Por causa da conversa, do acolhimento. Eu estou aqui com você, eu acho que as empresas elas precisam entender que não é a empresa e o funcionário. Eu sempre falo, eu não tenho funcionários. Quando eles falam para mim, patroa, e tem uma assim, não, você é minha sócia, nós trabalhamos juntos. Aqui eu não tenho funcionários, eu tenho colaboradores, eu tenho uma equipe que trabalha junto. Então, eu percebo isso muito hoje na loja. Outra coisa que é muito importante, né, quem é empreendedor tem que, eu acredito nisso, empresário, se você quer um funcionário ou um colaborador, seja o nome que você dá, acima da média, você também tem que valorizar acima da média. No início da nossa segunda empresa, a gente teve um grande desafio de contratação, porque a gente estava procurando a média. Como as empresas pagam nesse segmento? Como que as empresas fazem, né? Então, a gente estudou, foi para a média. Aí eu estava com funcionários abaixo da média, porque eles sempre dizem que são, né, ou da média para cima, e aí você sabe que é um pouquinho abaixo. E aí nós paramos e falamos, vamos analisar isso aqui. Eu quero funcionários acima da média, então eu vou pagar acima da média. E assim, a gente teve, graças a Deus, um crescimento, né? A nossa empresa, a segunda empresa tem 2 anos. Janeiro do ano passado, que é um mês muito difícil, né? Para várias empresas, né? A gente teve um crescimento de janeiro do ano passado para esse janeiro, simplesmente de 140%. Oh, que legal. Né? Eu quero falar isso aqui, não é para, né? Não, é para dizer que é possível. É possível. Então, as pessoas precisam entender que nós precisamos de pessoas. E se você quer boas pessoas, você precisa acolher, você precisa valorizar, você precisa cuidar das pessoas. E esse é o nosso lema diário, né? De cuidar, acolher. Então, eu até falo, é muito gostoso receber esse feedback da minha equipe, sabe? Que eles falam, eu quero te ouvir mais, eu quero estar mais com você. Isso é muito bom, isso nos ajuda. E só pincelando no final, você falou sobre família, né? Família, para mim, é a base de tudo. Para mim, o maior projeto de Deus é a família. Né? O diabo ele quer destruir mesmo, porque é a família, é através da família, é sobre a família. Então, eu venho de uma família muito grande, de 12 filhos, eu sou a 12ª, de um pai e uma mesma mãe. Nós temos ali muitos valores, muitas coisas que eu falo que eu tenho um experimento na minha casa. Eu consigo fazer assim, uma análise muito grande, e é família. E família não é formada por uma pessoa só, né, gente? Família é formada por 2, então existem 2 lados, existem sempre alguém é responsável por algo. Então, para mim, a família precisa ser valorizada, precisa ser cuidada, e a atividade física é isso aí, né? É um hábito que eu desenvolvi há pouco tempo de ser muito, buscar essa disciplina, né? Eu já tentei aqui com o Ricardo uma vez, eu sempre falo, Ricardo é uma pessoa sensacional,
E a Kaline, inclusive, eu sempre falo, né? É ela que mais me indica cliente, mas ainda não treinou com a gente. Não, treinou. Mas aí, por conta dos horários, tem uma questão aí. Explica isso aí, Kaline. Isso, assim, é o que eu digo. Cada pessoa, né, tem a sua forma de começar a gostar, né? Não é uma cultura brasileira, eu acho, né? Mas eu digo, o Ricardo é sensacional. Sempre que eu indico o Ricardo, eu falo, ele é sensacional. Mas o que eu digo, você tem que buscar a forma que você gosta. Porque tem muita gente que às vezes para no meio do caminho porque acha que tem que ser daquela forma. E não tem que ser daquela forma, só tem que ser de alguma forma, né? Então, aqui no Ricardo, ele tem os horários e tudo certo, é muito maravilhoso, funciona para muita gente. E eu me adaptei a uma forma de horários diferentes, né? Uma forma, eu preciso né? de ser mais assistida só eu ali, entendeu? Então, hoje eu treino, já tem 7 meses que eu estou muito focada, já percebi muita diferença, não só física, porque eu falo que isso é consequência, Verdade. né? Mas emocional, várias outras formas. Então, o que eu digo para você é, busque a sua forma, você vai encontrar. Só não pode desistir, né? Então, o Ricardo está aqui, ele é maravilhoso, estou conhecendo agora também o André. Então, eu falo para você, vai ter a sua forma e você vai encontrar, não desista. É o melhor. Bom, o que eu aprendi, antes de eu dizer o que eu aprendi, eu vou pegar o gancho do que a Kaline acabou de falar. Saiu um estudo recente, científico, profundo, comprovando qual é o melhor exercício físico do mundo. Sabe qual é o melhor exercício físico do mundo? Qual? É o que você gosta de fazer. E o que você faz, né? É o que você gosta de fazer. E ainda que naqueles dias que você não está tão bem disposto, você que faça 10% do que deveria ter sido feito, terá sido muito melhor do que não ter feito nada. Eu digo sempre que 1 é maior que 0. Mas com relação ao aprendizado, nesse tempo todo. Bom, Ricardo, para ser bem sucinto, o aspecto técnico do nosso trabalho, ele é muito importante. Ele é muito importante. Por outro lado, eu penso que o que mais me impactou nesses anos todos de profissão é que eu sempre estive muito atento aos detalhes, às características individuais de cada, geralmente, aluna, né? A boa parte do público que eu trabalho é sempre o público feminino, como que aquele universo único, particular, singular de cada uma das alunas podia me trazer de ensinamento, de amadurecimento. Hoje, eu trabalhando, eu consigo dar as minhas aulas e olhar para cada uma de uma forma totalmente singular, totalmente particular, enriquecido pelas experiências, pelas dores, pelas lutas, pelas conquistas que cada uma teve, que eventualmente elas compartilham com a gente. Você é professor, você sabe disso. E isso contribuiu demais e vem contribuindo demais. Mais do que para o meu crescimento profissional, ajuda bastante, porque, como eu estava conversando com a Kaline, o famoso bate-papo que a Simone falou, a gente estava conversando lá fora enquanto não chegava a nossa vez de entrar aqui, e eu falei uma coisa que é muito certa para quem presta serviço, que numa empresa 100% dos fornecedores são pessoas, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas, 100% dos acionistas são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E como a Kaline falou, eu sou sócio da empresa onde eu trabalho. E essa forma de trabalhar é uma forma que o dono, com certeza, trabalharia da mesma maneira. Então, é fundamental que o aprendizado diário com essa convivência, ele traga para você o amadurecimento para, na hora de você colocar em prática o que você preparou para aquela aula naquele dia, seja feito de uma forma que aquela pessoa receba da melhor maneira possível, porque ela vai sentir que você a entende, que você a acolhe. Maravilha. Muito bom, Simone. Agora, Simone, eu queria te fazer uma pergunta. Vestidos podem fazer milagres? Como é que é isso? Que história é essa? É dessa história aqui, né, que você está falando. Aqui, ó, Fiquei do curiosa milagre, com esse livro. do vestido verde, esse livro que fala sobre como o rapó
pode gerar conexões positivas e impactar resultados sociais, financeiros, das negociações e de mediações. Aqui estou com a autora Simone Bastos. Fala um pouquinho desse livro e quem quiser comprar, como é que faz para poder adquirir? Joia. Ricardo, esse livro, ele é fruto todos os estudos que eu fiz na área de mediação, comunicação, rapport, né, que é o tema principal dele é o tal do rapport. A gente não usou essa palavra aqui hoje diretamente, mas a gente falou em conexão. Isso é rapport, né? E é o resultado, então, desses estudos. Eu fui a fundo, eu queria entender que negócio é esse, como é que forma a conexão, será que isso existe mesmo, é cientificamente comprovado, né? Então, fui atrás, ele compila uma série de pesquisas que foram feitas, fala sobre uma série de dicas para estabelecer o rapport, além das que eu falei estão lá, e tem algumas outras também. E ele conta paralelamente uma história, que é a história do vestido verde. Eu não vou contar aqui se o vestido faz milagre ou não, vocês têm que ler. Né? O Ricardo já leu, já sabe. Né? André também já leu, já sabe. O fato é o seguinte, se o vestido faz milagre ou não, não sei, mas conexões positivas fazem. Né? Então, as conexões humanas, elas são necessárias, as pessoas... Nós convivemos diariamente com outras pessoas nos mais variados ambientes, contextos. Vocês dois sabem disso melhor do que nunca. O André, ele nasceu com um dom. Você também. Vocês dois assim têm essa particularidade que vocês fazem essas conexões de maneira muito orgânica. Está dentro de vocês, é natural. Aí as pessoas falam, nossa, eu nunca conseguiria. Consegue sim, consegue. É uma habilidade, você tem que trabalhar essa habilidade? Sim, né? E é possível? É possível. Ai, mas eu sou introvertida, isso tem nada a ver com personalidade, tem a ver com querer se relacionar melhor com as pessoas nos mais variados ambientes. Né? Então, esse livro traz assim, estudos, traz experiências minhas na área de mediação, negociação, traz dicas mesmo, práticas de como gerar as nossas boas conexões no dia a dia. Muito né? bom. E como é que faz para adquirir? Eu também vou colocar o link aqui na descrição, hein? Se você quiser comprar, vou ter que deixar o link aqui. O melhor meio de se adquirir é no próprio site da editora, a editora Dialética. Inclusive, lá tem um cupom de primeira compra, que já dá um descontinho bom. Tem outras também, aí na Amazon tem também. Para quem quiser gostar da versão Kindle, na Amazon também tem lá para comprar. E eu vou colocar o link aqui na descrição. Só clicar Obrigada. E adquirir o seu, tá bom? Olha só, aqui com nossos treinos tem o aquecimento, tem a parte principal e nós temos também o momento da luz azul, que é o momento mais aguardado do treino, onde as pessoas deitam, relaxam e dá aquele alongamento final. Eu sou testemunha disso. É a parte boa, né? É a parte boa, E chegou agora o nosso momento luz azul, onde a gente vai trazer um pensamento, uma reflexão, e eu vou começar aqui perguntando para a Kaline. Kaline, você me falou, né, da sua espiritualidade, você me falou que você é pastora também. E eu quero saber o seguinte, tem como conciliar beleza, moda e espiritualidade? E você tem esses conceitos muito bem organizados, como é que você faz isso? Tem como conciliar? Acredito demais nisso, né? Acredito, na verdade, que tudo é possível. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que acredito muito nas possibilidades, porque eu acredito em um mundo de possibilidades. E acredito que Deus nos criou como uma pessoa cheia de possibilidades. Então, como a Simone falou, eu acredito que é treinável, que você pode aprender. Eu sempre digo na minha empresa que se a pessoa fala que quer, pronto, só preciso disso. Você quer? Quero, então tá bom. Porque se você querer, você vai chegar lá. É possível. Eu amo ouvir as histórias das pessoas, eu amo ler as biografias, porque eu acredito demais nisso, né? Nós temos aqui, a nossa cidade que nós moramos, Brasília, foi construída pelo Juscelino Kubitschek, um homem que veio da pobreza, perdeu o pai com 3 anos de idade, e foi médico, presidente. Então, é possível. Então, Ricardo, essas 3 coisas, né? Eu acredito que nem seja tão difícil assim, se você quiser. Então, o que eu quero deixar assim para vocês que estão ouvindo o podcast, que às vezes coloca muito um pensamento de que é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Para algumas pessoas vai ser mais difícil ainda. Eu sei, é a realidade, né? Mas
é possível. Nós podemos sim mudar a nossa história. A Bíblia fala sobre isso. A vida é semeadura e colheita. Então, se você semear trabalho, honestidade, verdade, servir a Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Então, com você também que está nos ouvindo, vai acontecer. Né? A gente não sabe quem pode estar ouvindo esse podcast agora, a situação que a pessoa pode estar, né? Pode estar no carro, pode estar desistindo, pode estar descendo um elevador chateada, pode estar fazendo sei lá o quê. Mas eu acredito num mundo de possibilidades e nós somos esse mundo de possibilidades. Então, é possível sim. Uau! Professor André Sá. Manda. O corpo está dissociado do espírito ou você percebe uma correlação direta? Absolutamente. A correlação ela é super direta, especialmente para nós que somos cristãos, não é? Nós sabemos que o nosso corpo é o templo de Deus. E, como cristãos, nós devemos, de alguma forma, passar essa mensagem para aquelas pessoas cristãs ou não. E, por meio do nosso trabalho, a gente consegue fazer com que as pessoas trabalhem, conquistem uma saúde melhor, com um corpo mais saudável, mais forte, mais resistente, consequentemente vai ter condições de abraçar, receber melhor tudo que vem lá do Pai, especialmente com todas os dons do Espírito Santo. Temos que tomar muito cuidado na sala de aula para a gente não querer virar evangelista dentro de sala, porque tem pessoas que vão ter uma certa resistência. Mas sempre com pitadas leves, sem sermos muito enfáticos, devagarinho a gente vai conseguindo passar essa mensagem de que o corpo ele tem que estar sempre em perfeita sintonia com o espírito. Maravilha. Simone Bastos, agora eu vou fazer uma pergunta para a gente fechar. E trazendo esse contexto da espiritualidade, certamente as pessoas, quando a gente entra no contexto da espiritualidade, certamente há ruídos, que muitas vezes você tenta te tirar do foco. E é interessante como isso, a gente está aqui em plena gravação e nós temos um ruído aqui em cima, justamente nesse momento onde a gente fala da espiritualidade. Então eu quero que você não se concentre naquilo que falta e se concentre naquilo que farta. Desconecte do ruído e entre nessa sintonia desse pensamento agora. Eu quero te perguntar, Simone, na conciliação familiar, há espaço para trazer a espiritualidade ou pelo fato, de repente, do Estado ser laico, conciliação e espiritualidade não se misturam? Como é isso? Ricardo, tem total espaço para isso, né? Uma das grandes vantagens de uma mediação, seja judicial, seja extrajudicial, é a flexibilidade. Quando a gente pensa em processo, não, né? O processo tem que seguir a lei, tudo bonitinho, mas a mediação ela é flexível. E os grandes protagonistas são as partes, as pessoas envolvidas. Se elas quiserem esse espaço, elas podem ter esse espaço, sim. Mas mesmo que elas não estejam abertas a isso, como o André falou, que ele foi perfeito na colocação dele, né? Às vezes você tem que, né, trazer isso de uma forma mais leve, de uma forma não tão direta. E na mediação, como a gente trabalha muito a linguagem, a forma da comunicação, quando você consegue melhorar isso, você está dando para as pessoas também meios de melhorarem espiritualmente. Eu acredito muito nisso. A gente começa a perceber isso até pelo não verbal. As pessoas elas entram às vezes assim franzidinhas, né? Sentam de costas uma para outra e não se falam. E de repente elas já estão se olhando, de repente elas já estão com o semblante mais tranquilo. Isso é paz. Isso é espiritual. E muitas vezes elas, ao final, elas falam assim, nossa, parece que um peso saiu de mim, parece que agora eu consegui encontrar certa paz, parece que agora, né, algo mudou. E num contexto de familiar, que foi o que você trouxe, onde muitas vezes os conflitos são muito duros, são muito sofridos, às vezes tem filhos envolvidos, né? Isso é muito forte, muito. Então, acho que trabalhar como as pessoas se comunicam, eu estou sendo até meio chata nisso, só falo em comunicação, mas é porque é isso mesmo, né? É a base. A gente, para resolver, a gente tem que se falar e a gente tem que se comunicar e trazer palavras menos amargas, trazer um tom mais suave, doce. Isso é cristão, isso é trabalhar com espiritualidade também, mesmo que de forma, um canal aí indireto para isso, né?
E aqui para a gente fechar, né, como essa parte da comunicação ela é tão importante, né? Lá atrás, Chacrinha já dizia, quem não se comunica se estrubica. E nós temos também uma comunicação direta que a gente tem, né? Eu que também sou cristão, acredito que a Bíblia Sagrada realmente é um download da mente de Deus e entregou um documento físico e colocou nas suas mãos, nas nossas mãos e falou, toma, aqui ó, tá para você, entenda, compreenda, estude, aprenda de mim, coloque em prática e você vai ver o tanto que a sua vida vai melhorar e aprendendo de mim, aceitando o que eu fiz por você, você pode certamente garantir o seu lugar no reino eterno. E eu gostaria de fechar esse momento com um pensamento que a gente falou muito de movimento e em 1 Timóteo 4, versículo 8 diz assim, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. O que eu estou querendo dizer com isso? Buscar qualidade de vida é importante, mas acima de tudo você precisa encontrar sentido na sua vida. Às vezes se você fizer só o exercício pelo exercício, vai ficar com um corpo bonito, vai tirar uma foto do Instagram, está tudo bem, talvez você esteja na sua rota de crescimento, de aprendizado, de desenvolvimento. Mas naturalmente o exercício físico ele precisa ser um impulsionador para te levar com um corpo mais saudável, com a mente plena, para você se estar preparado, para você se encontrar com esse Criador que tem muitas mensagens para poder te passar. E se você está com o corpo inflamado, se você está estressado, você não tem nem vontade de acordar e dar um bom dia, um beijo no seu filho ou no seu cônjuge, que dirá se conectar com a sua espiritualidade. Então, use e abuse do movimento para você se energizar, para você se limpar. E a partir daí você se conectar com o Criador e encontrar o real sentido da sua vida. Fica aqui uma mensagem final e muito obrigado, Kaline, pela participação. Professor André Sá, muito obrigado. Valeu, Ricardo. Simone Bastos, muitíssimo Eu que obrigado. te agradeço, garoto. Muito bom. E eu agradeço a você, a sua participação. Seja muito bem-vindo e fica aqui o desafio, hein? Se você gostou, curta, compartilha com pelo menos 10 contatos, se inscreva, ative as notificações e até o próximo Localcast.